Librianos, vamos lá para a leitura de vocês. Espero que vocês estejam super bem, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Carol, para quem me conhece ou não, tá? E tô aqui para fazer mais uma leitura de tarô para vocês. Essa leitura aqui também sem tema definido, atemporal, tá? Ainda não fiz as de maio e não sei se farei, então qualquer coisa eu aviso vocês, devido este mês ficar bem apertadinho, tá? Apareceram algumas coisas boas aí para fazer e aí não sei como é que vai ficar essa questão dessas leituras bônus, por assim dizer, tá bom? É isto, vamos lá. Libra. Terminar aqui, deixa eu cortar o horário. O Mago, energia de Virgem e Gêmeos. Interessante, vamos lá. Libra, quais são as mensagens de hoje? Ou qual é a mensagem de hoje? O Mago, embaralhei, ele voltou aqui. A Morte. Transformações. Energia de Libra. Rei de Espadas. Dá mais uma. Essa morte aqui. Rainha de Copas. Eu vou pesar mais uma. 3 de Copas. Tá. Aí vai vir aquela temida leitura que ninguém gosta. Ou alguns gostam, né? Vocês podem vir a receber comunicação de pessoas que já foram, que já saíram da vida de vocês, tá? Eu tô vendo aqui muito forte essa questão de comunicação mesmo. Rei de Espadas, o Mago. E vem com uma proposta amigável até, né? 3 de Copas. Pode ser a ideia de realmente fazer as pazes. Se tiver alguma desculpa, pedir algum tipo de desculpa. Tentar ser amigo, tentar se aproximar, te chamar também para algum tipo de coisa, algum tipo de festinha, algum tipo de festejo. Então, assim, pode ser uma ordem de coisas, né? Primeiro eu entro ali em contato, eu reapareço. Aqui não precisa ser só para romance, tá? Então, se vocês estiverem sem falar com amigos, por exemplo, pode ser que essa pessoa dê as caras. Estiver sem falar realmente com um ex-romance, a qualquer nível que seja, ex-ficante, ex-namorado, ex-marido, ex-alguma coisa. Pode ser que apareça, mais uma vez, nesse contexto de fazer as pazes. E eu tô vendo aqui, por alguma razão, uma questão de um convitezinho para alguns, tá? Pode não ser para todos, mas opa, sumida, vamos sair, vamos fazer alguma coisa? Vamos entender mais aqui. O que vem aqui dessa questão para os librianos? Por que que eles precisam saber disso? 5 de copas. Aquele famoso, né? Famoso arrependimento. Famoso lamento. O que é que tá acontecendo aqui? Mais uma. 5 de copas. 7 de ouros. E Rainha de espadas. Explica o 7 de ouros. Tem uma coisa de perdas mesmo, né? A lua. Essa pessoa... 5 de copas. Explica mais o 5 de copas. Só mais um. 3 de espadas. Caramba. Ó, Rei de ouros aqui. De touro, virgem, capricórnio. Libra, aquário e gêmeos. Vocês podem inverter os papéis, né? Aqui de rainha, energias de peixes, câncer e escorpião. Mas como eu sempre falo, rainhas pra mim são vocês, né? Aqui. Essa pessoa, ela não tá muito bem, né? Essa coisa do pedir desculpas. Ó, temos um 4 de copas, 2 de copas. Tem uma falta, tem um arrependimento. E esse 7 de ouros, com a lua, por mais que eu não olhe sempre, né? O 7 de ouros realmente como colheita, porque quando a gente fala de 7 de ouros sendo colheita, é uma colheita. Eu tô com um vocabulário meio esquisito esses dias. Eu tô meio lenta, na verdade, né? Mas enfim. É um vocabulário. É uma colheita fora de hora. Eu ia falar tardia, mas não é tardia. Na verdade, ela é adiantada, né? Eu acabo tendo perdas, né? Porque as coisas não estão verdadeiramente maduras, não tá no ponto. Então, assim, preciso ter paciência. Por isso que é uma carta que também fala de paciência, né? E aí me parece que a colheita dessa pessoa, tardia, como veio esse tardia, pode ser que tenha demorado também. Então, né? Não vamos ignorar as coisas que vêm na nossa cabeça. Às vezes eu penso que o meu vocabulário tá louco, mas ele pode ter um sentido, né? Então, a colheita que essa pessoa teve tardiamente não foi agradável aqui. Não está sendo, pelo menos, agradável, né? Ou não estará sendo, não sei o tempo das coisas. E aí tem um sofrimento, tem um arrependimento e tem uma certa
A palavra que me veio foi uma certa loucura. Sabe aquela pessoa meio psicótica? E aí eu não tô dizendo que é uma pessoa que está em psicose, tá? Mas talvez vocês, numa conversa, vocês podem perceber que essa pessoa tá meio aluada. Não sei se esse termo é usado no Brasil inteiro. Espero que sim. Mas, sabe, aquela pessoa de lua, tá meio doida, tá meio fora de si, tá fora da caixinha. Sabe quando você tá muito mal e tem um certo quê de desespero, e aí você vai falando umas coisas que parece que não tem muito nexo? Me parece que vocês entenderão isso daqui em algum momento, tá? Por quê? Porque essa pessoa realmente tá num processo aqui de uma má colheita, eu diria, né? Que vem trazendo um arrependimento, talvez tenha te ferido, né? Eu não sei se essa pessoa também está ferida por alguma questão. O 5 de copas, ele fala, né, desses lamentos por aquilo que eu perdi, então pode sim ter esse pedido de desculpas, querendo ou não, por algo que fez, por algo que feriu a vocês. Mas essa colheita, eu não sei se é exatamente sobre isso, né? Sobre apenas o arrependimento, ou se acontece alguma coisa, porque me vem muito dessa colheita de algo negativo, tá? E é por isso que essa pessoa aproxima aqui, e vocês receberão essa comunicação, muito possivelmente aí nos próximos tempos, se já não estiver acontecendo. Lembrando que é uma leitura temporal, tá? Então eu falo próximos tempos. Quais próximos tempos? Não sei. São várias pessoas aqui, e pode ser que sirva para muitos aqui de formas literalmente atemporais, tá? E sempre tem um discernimento para entender se realmente faz sentido, se pode se encaixar aí para a vida de vocês ou não. Vamos lá, o que mais? Libra. Página de ouros. 5 de espadas. Julgamento. O sol. Qual o conselho para os librianos nessa situação? 9 de espadas. E... Ah, o sol tava no fundo, né? Eu falei, gente. Dá mais uma. A roda da fortuna, tá. Página de paus, muito página, né? Aparecendo, misericórdia. Ó, vamos lá. Essa pessoa, ela realmente vem. A mensagem vai chegar para alguns de vocês, né? Lembrando que é uma leitura geral, então eu não tenho como contemplar a todos. O ponto aqui, o ponto de conselho, tá? É muito cuidado com a instabilidade que isso também pode causar em você. Até não por mexer apenas com você, se ainda existe sentimento, se pode existir sentimento envolvido com esta pessoa aqui, que eu não sei, né, do que estamos falando. Pode ser que vocês nem liguem mais, nem sintam nada. Outras pessoas podem ter sentimento envolvido, mas independente. Eu até falei, dessa pessoa tá um pouco caótica. E até me veio aqui para algumas pessoas que são mais esponjosas, terem cuidado, tá? Não porque, ai meu Deus, você vai, né, sugar tudo de uma vez. Não, mas tem uma tendência aqui, às vezes, a pegar e intensificar sensações ruins e outras pessoas que também podem realmente se sentir mexidas com essa pessoa. Não que vá ser plenamente ruim tudo, tá? Porque tem uma energia aqui também, como eu falei, na verdade, não sei se eu falei, né? De reviravolta, enfim, né? Querendo ou não, a pessoa que me fez mal pedir desculpas, às vezes a gente se sente bem. Minha dicção tá horrível. Às vezes, isso mexe também num ponto, né, de lembrar das coisas, a pessoa vem pedir desculpas, às vezes ela não pede desculpas assim, ai, desculpa pelo que eu fiz. Aí não, ela vai falando, ela vai tocando nos pontos que aconteceram, ou então a conversa vai se estendendo e vai lembrando daqueles pontos que aconteceram, e aquilo vai mexendo com o meu psicológico, e eu vou ficando meio tensa, eu vou ficando meio borocochô, eu vou ficando meio mal. Às vezes não é nem sobre mais isso, eu não ligo mais, tá bom, mas a pessoa tá tão maluca, ela vai trazendo todos os pontos que ela viveu nesses últimos tempos, seja lá o que for. E aí, enfim, pode ser um misto, sabe? Lembranças daquilo que vocês viveram, lembranças da própria pessoa também do que ela viveu, e pode mexer, tá? Então, o cuidado é esse. Essa pessoa, ela vem, como eu falei, né? Tem essa energia aqui de retorno, tem essa energia, inclusive, parece que é de uma coisa meio explicativa, né? De querer realmente explicar algumas coisas, seja o que rolou entre vocês, o que aconteceu na vida dela, o que ela tinha de perspectiva, sei lá, tem uma coisa de explicação aqui pra mim muito forte. E por isso, né, esse conselho tá dentro desse adendo. O ponto realmente é só vocês entenderem se isso vai fazer bem a vocês ou não. Trabalhando bem aí, né, quem não quer já bloqueia, tá? Porque é isto, não tenho como dizer que não vai acontecer, pelo menos para alguns. Tá muito forte essa questão da mensagem chegar.
Tem uma energia aqui. O 5 de espadas é uma carta de rejeição, né? Deslealdade, sofrimento, vitória sem honra, blá blá blá. Mas tem um. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, sabe? Aquela coisa na minha cabeça tá vendo um pouco isso. A oportunidade nessa explicação também de você perceber isso. Pode ser que a pessoa passou, esteja passando, esteja sentindo uma coisa muito similar ao que te causou em algum momento. Enfim. Mas a mensagem, a informação vem. O que mais? Fala mais aqui sobre essa situação aqui, por favor. Pra gente fechar já já. Libra. 2 de copas. Do jeito que você me olha. Do nada, vez na minha cabeça. Vai dar amor. 9 de paus. E 8 de espadas, nossa. Ás de paus. Eu vou pegar mais uma. 7 de copas. Cavaleiro de copas. Essa relação, ela parece ter sido impedida, né? Pode ter sido pela própria pessoa mesmo, mas, assim, uma energia de impedimento muito doido. Uma confusão, uma... O que aconteceu aqui entre vocês? Me dá mais um. Temperança. Imperador. 8 de paus. 4 de copas. O eremita. Teve um impedimento aqui. Eu não sei se esse impedimento, inclusive, foi essa pessoa ter encontrado outras pessoas, tá? Outras situações de romance. Aí eu não sei a que nível, inclusive, vocês, pra quem é romance, né, também, se envolveram, se foi, como eu falei, só uma ficada, um relacionamento sério, enfim. Pra alguns, polêmico, mas pra alguns essa pessoa era casada. Pra quem não for, descarta, tá? Mas tem uma coisa da pessoa já ser comprometida também. Sabe aquela pessoa que vem muito tipo assim, não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Teve impedimentos, tá? Seja, mais uma vez, desse tempo realmente da pessoa não ter, porque na verdade estava dando atenção a outras pessoas, e aí vocês se sentiram muito encurralados. Algumas pessoas se sentiram muito presas dentro dessa relação, não no sentido de apego, pode ter tido também, mas confusão, sabe? Uma pessoa que me deixou confuso, emaranhou os meus pensamentos, parecia alguém que queria muito, né? 2 de copas, estava ali, e do nada talvez começou a trazer impedimento. Não, ou então simplesmente também, sabe aquela pessoa que some? Que vai sumindo, vai sumindo. Pode ter falado uma coisa ou outra, e quando falou, falava dessa questão de não ter tempo. Ou então não posso dar prioridade nisso agora, porque eu tô fazendo um milhão de coisas. E aí eu tenho. Sabe aquela loucura? E aí, enfim. Ela reaparece. Depois, talvez, de ter tomado bastante aqui no blum blum, pra não falar nada. Vamos finalizar? Tem uma coisa de enrolação. E impedimento, né? Essa pessoa pode ter colocado impedimento, deixou vocês confusos, parecia também não ser uma pessoa muito clara, não sabia o que falava. Sempre. O ponto aqui pra mim dessa questão do tempo é desculpinha. Esse é o ponto, sabe? Pessoa que tinha desculpinha. Vamos finalizar. Ás de paus. Cavaleiro de ouros. Parece que tem uma nova oportunidade, principalmente pra quem não teve nada sério com essa pessoa. 7 de paus. Porque o 7 de paus. 4 de espadas. E aí, agora tá. Se você entende essa dinâmica, fez sentido pra você, mesmo que não tudo, mas principalmente uma parte de você ter se esforçado, né, por essa confusão, você ter se esforçado pra manter essa pessoa, pra compreender essa pessoa, pra tentar fazer dar certo a relação, qualquer coisa que seja. Aqui o conselho, inclusive, parece que tem uma chance, principalmente pra aqueles que nada aconteceu, nada fluiu. Nada foi. Foi só tipo assim, não, era conversa, a gente talvez teve uma ficada ali, nada virou sério, tá? Principalmente pra vocês. Não façam tanto esforço quanto se foi feito antes. Deixa a pessoa também fazer, tá? Tem uma coisa aqui, inclusive, pra alguns de, né, um desejo, ó, 9 de copas com a estrela, quem tá no fundo? 2 de ouros. Um desejo, talvez vocês queriam muito, né? Alguma coisa, até por esse campo imagético, de tipo assim, a coisa não aconteceu ali atrás, eu queria ver se, né, quando acontecesse seria bom, até pra uma energia mais safadinha, tá?
Então, me parece que isso aqui pode fluir positivamente nesse sentido, mas devagar e sempre também. Cuidado com expectativas e principalmente não se esforce muito. Deixe que o outro se esforce. Se nesse momento da bagunça anterior não fez por onde, deixe que o outro faça, tá? Aqui, inclusive, é pra você ficar bem de boa, bem tranquilinho. Sabe aquele. Isso aqui, essa carta do meme, né? Por mim. Eu falei, por mim. Deixa o outro mostrar também o interesse. E pra quem já teve outra coisa mais séria, também é a mesma coisa, tá? Não se esforce muito. E esse não se esforçar é também não criar muita expectativa, tá? Deixa a coisa acontecer. Tem uma coisa positiva, principalmente pra quem quer saldos mais safadinhos. Ah, mas eu quero um relacionamento sério. Aí vai ter que deixar rolar também, porque tem um cavaleiro de ouros aqui no centro, tá? O caminho vai aparecendo. Sete de paus é uma carta, às vezes, de conflito, tá? Se a pessoa começar com conflito de novo, cara, só vaza. Você não se esforça pra resolver nada. Não gasta mais tempo. Aproveita, é meio que isso, sabe? Carta dos prazeres aqui, querendo ou não, também. Não é só de realização do desejo. É prazeres, né? Então, vai viver o prazer e não se embesta com maluquice. Ah, mas eu não quero nem ver pintado de ouro. Bloqueia. Entendeu? Não faz nada. Não entra na onda, não entra no jogo e fica aqui. Por mim, você que dane-se aí. É isto, Libra. De coração, espero que faça sentido, tá bom? Que ajude aí quem precisa. Um cheiro grande e se cuidem. E até a próxima.